Deus tome ele nas tuas mãos, na continuidade, Pai, dessa obra, Pai amado, na continuidade desse culto. Deus, usa, Pai amado, teu servo, Adeilson, Pai querido, para a glória do teu nome, para que o Senhor venha ser glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo de número de 1 ao 5. Mateus 5, do 1 ao 5. O sermão da montanha e as plenitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximou-se dele os discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão. Bem-aventurado os mansos, porque eles. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Já oramos, pode ficar sentado, tá? Então, irmãos, o tema desse estudo, dessa doutrina, é as bem-aventuranças, tá? Então, as bem-aventuranças está inserido no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 ao 5. Quem é bem-aventurado aqui? Levante a mão. Então, nós somos bem-aventurados o quê? Porque nós sofremos perseguição. Irmãos, ainda que eu sofra, ainda que você sofra perseguição, nós somos bem-aventurados. Porque quando estão perseguindo a mim e a você, estão perseguindo a quem? A Cristo, tá? Então, nós vamos falar alguns tópicos aqui dos bem-aventurados. E tem um dos tópicos que a gente muito ouve falar, irmãos, as pessoas falam assim: eu sou humilhado, mas um dia serei exaltado. Mas esse humilhado, irmãos, isso aí tem um contexto, tá? Humilhado é no sentido de se humilhar perante a potente mão de Deus. O humilhado não é aquela pessoa que está passando humilhação, é quando nós não. Porque eu digo assim, vou colocar um exemplo, vamos supor que eu, irmão Ricardo, esteja sendo humilhado lá no meu trabalho, estou sendo humilhado pelo meu patrão, estou sendo humilhado pelo meu colega de trabalho, e eu não estou fazendo nada. Irmãos, a humilhação, quando Jesus está falando aqui, é os humilhados que se humilha perante a Deus, não perante o homem. Porque diz até uma frase que quem se dobra o joelho diante de Deus, não se dobra diante da dificuldade, diante das perseguições, diante das humilhações. Ainda que eu e você passe por humilhação, um dia nós seremos exaltados. Mas quando Jesus fala que os humilhados serão exaltados, é quando nós temos humildade em Deus, em Cristo Jesus. Vocês não estão dando para entender. Esse é o primeiro tópico daqui que a gente vai falar, tá? Bem-aventuranças da mansidão. Abra lá em Gálatas 5, Gálatas capítulo 5. É quando Paulo escreveu
escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Que diz assim, ó. Acharam aí? Gálatas 5:16. Todos acharam? Gálatas 5:16. Acharam? Eu espero um pouquinho. Estudo bíblico é bom que a gente aprende a manusear a Bíblia, tá? Gálatas fica antes de Efésios. É Gálatas 5:16. 5:16. Diz assim, as obras da carne é o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque Paulo aqui, na carta aos Gálatas, né, ele está dizendo que é uma luta, né, uma luta da carne contra o Espírito. A carne ela é fraca, mas o Espírito, porém, é forte. Mas para que o Espírito venha se tornar forte, eu não posso dar lugar à carne. Eu tenho que dar lugar ao Espírito. Eu tenho que me fortalecer no Espírito. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que estar sempre na igreja. Entendeu? Isso é a forma adequada e a forma mais importante de nós fortalecermos o nosso espírito. É a gente estar sempre no culto, é a gente estar na oração, a gente estar lendo a Bíblia. Assim a gente fortalece o espírito. Mas vós sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. Iras, né? Aí tem um versículo da Bíblia que fala assim: irmão, eu posso me irar, porque a Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Só que a ira pode acontecer um pecado, sabe por quê? Porque a Bíblia também diz assim: ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque alguém consegue olhar para o sol? Não consegue, porque o sol ele é muito quente. Não é aquele sol, no horário de verão, é aquele sol de 11 horas, meio-dia, né? Fica aquele sol fervendo. Por quê? Quando tem essa colocação na Bíblia, não se ponha o sol sobre a vossa ira, por quê? Porque muitas das vezes, irmão, quando eu me iro, quando você se ira, quando a gente fica irado com alguma coisa, a gente vai acabar o quê? Pecando. Irai-vos, mas não pequeis. Mas também diz o quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque da ira provém o pecado. Porque a Bíblia fala assim, ó, que a ira do homem em geral, o homem é eu e você, todos nós, é o homem e mulher. A ira do homem opera para a vingança. Ou seja, se o irmão Diego, né, me aborrece, ele me deixa irado, a minha ira para com ele vai operar o quê? Para a vingança. Eu vou querer vingar ele. Mas a ira de Deus não, a ira de Deus é diferente. A ira de Deus ela opera sempre para a justiça. Deus ele sempre põe justiça na ira de Deus. Deus, irmãos, ele é longânimo em irar-se, ele demora em irar-se. Deus ele vai dando corda à pessoa. Deus não passa a mão na cabeça de quem está pecando. Deus não passa a mão na cabeça daquele que está fazendo coisa errada, não. Deus não tolera pecado. Deus demora, ele é longânimo em irar-se. Mas ele, irmãos, também ele perdoa. E Deus tem a maneira certa de tratar com todos nós. E a ira ela provém o pecado. Irai-vos, mas não pequeis, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque o sol, assim como o sol é quente, né, a nossa cabeça fica o quê? Fica logo com o espírito vingativo, espírito de vingança, querer pagar com a mesma moeda, né, como na lei, olho por olho, dente por dente.
Versículo 20: idólatras, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque nós estamos falando aqui sobre o Sermão do Monte. Quando Jesus falou sobre o Sermão do Monte, aqueles que iriam herdar o reino de Deus, aqueles que choram serão consolados, aqueles que são pacificadores. O que é ser pacificador? O que é ser pacífico? É aquela pessoa que é tranquila, mas tem mais além. O que é ser pacífico? Pacífico é aquele, irmãos, que pacifica uma situação de contenda, uma situação que está, de repente, numa briga, está, de repente, aí aquela pessoa que tem o espírito de pacificador, né? Ele vai lá e contorna a situação, ainda que a situação até seja desfavorável a ele, porque, de repente, a situação pode estar com ele, mas ele tem um espírito de pacificador, não de briga, não de intriga, não de contenda, não de disse-me-disse. Ele é um pacificador. Versículo 22. Esse aí da frente eu vou ler o 22, você lê o em diante, tá? Mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é benignidade, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. E a expressão de Cristo crucificam a carne, com as quais as suas paixões e concupiscências. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando os uns ou outros. Então, irmão, as obras do Espírito são o quê? Caridade ou amor. Caridade em algumas versões da Bíblia, em outra, amor, né? O amor